Exercício 19. Calcule a integral de 2x menos 3 sobre x ao quadrado menos 3x menos 10. Então, primeira solução, nós vamos propor aqui a decomposição em frações parciais dessa função racional. Então, 2x menos 3 sobre x quadrado menos 3x menos 10. Nós vamos ali fatorar o denominador em x mais 2 vezes x menos 5. Então, agora vamos propor a decomposição em frações parciais. Então, vamos propor uma igualdade do tipo A sobre x mais 2 mais B sobre x menos 5. X mais 2 e x menos 5 são os fatores lineares do denominador, onde A e B são constantes a serem encontradas. Então, somando as frações agora, então com denominador comum será o produto de x mais 2 por x menos 5, então o numerador vai ficar A vezes x menos 5 mais B vezes x mais 2. Então eu tenho agora uma fração cujos denominadores são iguais, portanto as frações são iguais, os denominadores são iguais, portanto os numeradores devem ser iguais. O numerador da última fração é A vezes x menos 5 mais B vezes x mais 2. E esse deve ser igual ao numerador da fração original, que é 2x menos 3. Portanto, eu tenho essa igualdade válida para todo x real, especialmente se x for igual a 5. Se x for igual a 5, eu coloco 5 na equação, no lugar de x ali na equação, e temos A vezes 5 menos 5 mais B vezes 5 mais 2 igual a 2 vezes 5 menos 3. 5 menos 5 dá 0, e aí eu tenho a equação, então, 7b igual a 7, portanto, b igual a 1. Já consegui, então, o valor de b. Falta ainda o valor de a. Isso é facilmente obtido se eu eliminar o b da equação, por exemplo, substituir x por menos 2, já a equação é válida para qualquer x, especialmente se x for menos 2. Se x for menos 2, então eu tenho a vezes menos 2 menos 5, mais b vezes menos 2 mais 2, isso vai dar 0, igual a menos 2 vezes 2 menos 3. Então, eu tenho a equação menos 7a igual a menos 7, portanto, a é igual a 1, também a e b são iguais a 1. Consegui os valores de a e b. Então, na decomposição em frações parciais fica assim: a minha fração, a função racional que deve ser integrada, 2x menos 3 sobre x quadrado menos 3x menos 10, ela pode ser escrita como 1 sobre x mais 2 mais 1 sobre x menos 5. Então a integral da função 2x menos 3 sobre x quadrado menos 3x menos 10 é igual à integral de 1 sobre x mais 2 mais 1 sobre x menos 5. Se dá, então é fácil de integrar. A integral da primeira parcela é logaritmo do módulo de x mais 2, e a integral da segunda parcela é logaritmo do módulo de x menos 5. Posso ainda escrever isso como logaritmo do produto, então o módulo do produto x mais 2 vezes x menos 5, que dá o termo lá do denominador do integrando, que é exatamente x quadrado menos 3x menos 10. Então, está aí a resposta, em qualquer uma das formas é aceitável, e usamos então a decomposição por frações parciais para integrar facilmente a função racional. O exercício 21, calcula a integral de x na quinta mais x quadrado mais 2 dividido por x na terceira menos x. Note que a função racional do integrando tem o grau do numerador maior que o grau do denominador, então não podemos usar o método de frações parciais aqui. Primeiro vamos fazer a divisão dos polinômios. Então vamos dividir x na quinta mais x quadrado mais 2 por x na terceira menos x. Então, x na quinta dividido por x na terceira, isso dá x ao quadrado. Então, agora multiplico x ao quadrado por x na terceira menos x. E isso, então, dá x na quinta menos x na terceira. Subtraindo, então,
temos x na terceira mais x quadrado mais 2. X na terceira dividido por x na terceira dá 1. Então, 1 vezes x na terceira menos x dá x na terceira menos x. Subtraindo, então obtemos x quadrado mais x mais 2. Note que o grau agora desse polinômio é menor que o grau do divisor, que é x3 menos x. Então, se paramos aqui a divisão, temos o quociente dessa divisão, que é x quadrado mais 1, e o resto, que é x quadrado mais x mais 2. Portanto, x na quinta mais x quadrado mais 2 pode ser escrito como o quociente x quadrado mais 1 vezes o divisor x3 menos x mais o resto, que é x2 mais x mais 2. Então, nossa função racional, x na quinta mais x mais 2, x quadrado mais 2 dividido por x na terceira menos x, ela pode ser expressa assim. Eu vou dividir ambos os membros dessa equação por x na terceira menos x. Então, lá do membro da esquerda eu vou ter a função racional, que aparece no integrando, e no membro da direita eu tenho essa expressão x2 mais 1 dividido por x3 menos x, vezes x3 menos x, mais o resto, x2 mais x mais 2, dividido por x3 menos x. Então agora eu divido ambas as parcelas ali do numerador por x3 menos x. Então anoto que eu posso agora simplificar x3 menos x na primeira parcela, e aí eu tenho então x2 mais x, não, x2 mais 1, né, que é o quociente, mais o resto, x2 mais x mais 2 dividido por x3 menos x. Então a nossa função racional que temos que integrar, ela foi expressa dessa forma aqui, como um polinômio de segundo grau. O divisor ali da divisão, né, o quociente da divisão, que é x2 mais 1, que é uma função facilmente integrável, né, mais uma função racional, essa sim, que tem um grau do numerador menor que o grau do denominador. Essa função racional, ela é o resto da divisão, x2 mais x mais 2, dividido então pelo denominador lá, original, que é x3 menos x. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos deixar reservada essa igualdade aqui para usarmos depois. Primeiro, então, vamos fazer a decomposição em frações parciais daquele termo x2 mais x mais 2 dividido por x3 menos x. Note que x3 menos x pode ser decomposto como x vezes x2 menos 1, e x2 menos 1 pode ser decomposto como x menos 1 vezes x mais 1. Então, a nossa função, ela é x2 mais x mais 2, que é o resto da divisão, dividido então por x vezes x menos 1 vezes x mais 1, então produto de fatores lineares irredutíveis. Então agora sim propomos a decomposição por frações parciais. Então propomos a igualdade com o membro da direita no formato a sobre x mais b sobre x menos 1 mais c sobre x mais 1, onde a, b e c são constantes a serem encontradas. Então, somando as frações ali do lado direito, o denominador comum é x vezes x menos 1 vezes x mais 1, e o numerador é a vezes x menos 1 vezes x mais 1, mais bx vezes x mais 1, mais cx vezes x menos 1. Então agora nós temos uma igualdade entre duas frações, onde os denominadores são iguais. Então as frações são iguais, os denominadores são iguais, portanto os numeradores devem ser iguais. Então nós temos aí a igualdade entre os numeradores das frações a vezes x menos 1 vezes x mais 1, mais bx vezes x mais 1, mais cx vezes x menos 1, igual a x quadrado mais x mais 2, e isso deve valer para qualquer valor de x real, especialmente se x for igual a zero. Se x for zero, então eu vou anular
os termos b e c, substituindo x por zero na equação, né, eu noto que aquelas duas parcelas são eliminadas, então eu tenho a equação se reduz simplesmente à equação muito simples, né, que é menos a igual a 2, portanto a é igual a menos 2, então eu consigo o valor da constante a. Substituindo o x por 1, eu vou conseguir eliminar os termos a e c da equação, ficando apenas com um b. Então vamos conseguir calcular o valor de b. Fazendo isso, então, noto então que essa parcela é zero, essa também é zero, e eu fico com apenas a equação 2b igual a 4, e assim b é igual a 2. Agora, se x for menos 1, eu vou conseguir eliminar os termos a e b, ficando com apenas os termos com apenas o termo c, né? Então a e b são eliminados, ficando apenas a equação 2c igual a 2 e assim c igual a 1. Então conseguimos os valores das três constantes, a igual a menos 2, b igual a 2, c igual a 1. Então podemos fazer a substituição e escrever x2 mais x mais 2 sobre x3 menos x igual a menos 2 sobre x, que é o valor de o menos 2 é o valor de a, né? Mais o b é 2, então 2 sobre x menos 1, e o c é igual a 1, portanto, mais 1 sobre x mais 1. Então, agora, essas três parcelas são fáceis de integrar. Então, agora sim, voltamos naquela equação lá no quadrado cinza, onde temos a nossa função racional lá, original, lá, no integrando. Ela é x² mais 1, mais essa outra função racional que foi decomposta em frações parciais. Então, vamos reescrevê-la. Então, agora substituir a função racional por essa decomposição em frações parciais. Então, nós temos a nossa função a ser integrada, x na quinta mais x2 mais 2, sobre x3 menos x, igual a x² mais 1, menos 2 sobre x, mais 2 sobre x menos 1, mais 1 sobre x mais 1. Então agora eu tenho a nossa função racional foi decomposta numa soma onde cada uma das parcelas é bem simples de ser integrada. Então, integrando agora termo a termo, né, temos a nossa integral, então fica a integral de x² mais 1, menos 2 vezes a integral de 1 sobre x, mais 2 vezes a integral de x menos 1, mais a integral de x mais 1. Então a primeira integral é x ao cubo sobre 3 mais x, a segunda então é logaritmo do módulo de x, eu tinha a constante menos 2 lá fora, então menos 2 vezes o logaritmo do módulo de x, mais a constante 2 que estava lá fora, vezes o logaritmo do módulo de x menos 1, mais o logaritmo do módulo de x mais 1, e agora agrego a constante de integração c. Podemos deixar a resposta assim, ou usar propriedades dos logaritmos para reescrever, então, a resposta como x ao cubo sobre 3 mais x menos o logaritmo de x menos 1 sobre x ao quadrado vezes o módulo de x mais 1 mais a constante de integração c. Exercício 23, calcule a integral da função racional 2x² mais 3 dividido por x vezes x menos 1 ao quadrado. Então, nós temos aí uma função racional onde o grau do numerador é 2, ele é menor que o grau do denominador, que é 3. Então podemos usar o método da decomposição em frações parciais. Nossa função racional tem o denominador x, já está fatorado, né? O denominador é x vezes x menos 1 ao quadrado, então tem um fator quadrático, um fator linear e um fator quadrático. Para o fator linear, eu proponho, então, a sobre x. Para o fator quadrático, eu tenho que propor, então, b sobre x menos 1 mais c sobre x menos 1 ao quadrado. Então, a decomposição em frações parciais é nesse formato. A sobre x mais b sobre x menos 1 mais c sobre x menos 1 ao quadrado. Isso porque o fator x menos 1 aparece repetido ali duas vezes, tem multiplicidade 2. A, B e C, então, são constantes
a serem encontradas. Então agora vamos somar as frações, somando o denominador, então o denominador comum é x vezes x menos 1 ao quadrado, portanto o numerador é a vezes x menos 1 ao quadrado mais bx vezes x menos 1 mais cx. Tenho então a igualdade de duas frações, que é 2x2 mais 3 sobre x vezes x menos 1 ao quadrado, é igual a essa última fração, né? Então, elas têm o mesmo denominador, então duas frações que são iguais têm o mesmo denominador, portanto, os numeradores devem ser iguais. Eu tenho então a igualdade ax menos 1 quadrado mais bx vezes x menos 1 mais cx igual ao numerador lá da fração original 2x2 mais 3. E isso deve valer para qualquer x real. Então, especialmente se x for igual a zero, eu vou conseguir eliminar a constante b, né? Substituindo x por zero, aquela parcela ali é nula. Então, também é nulo a constante c, aquela parcela também é nula, e eu consigo então calcular o valor de a com a equação a vezes 0 menos 1 quadrado, né, que dá a vezes 1, que dá a igual a 2 vezes 0 quadrado mais 3, que é 3. Portanto, a é igual a 3. Substituindo x por 1, eu vou eliminar a e b da equação. Então, substituindo x por 1, eu noto que aquela parcela onde contém o termo a é 0, mesma coisa para a parcela que contém o termo b, ficando apenas com a equação c igual a 5, então tem o valor da constante c. Para obter o valor da constante b, né, vamos substituir x por qualquer valor que não implique em muitas contas, né, algum número simples, né, por exemplo, x igual a menos 1, qualquer outro valor de x poderia ser usado. Então vou usar x igual a menos 1 só por simplicidade, né. Não vou ter nenhuma eliminação das constantes como obtive nos itens anteriores, né? Mas eu vou ter uma equação simples envolvendo a, b e c. Só que eu conheço os valores de a e c, então me resta apenas calcular o valor de b. Então, substituindo x por menos 1 na equação, né, e simplificando, eu tenho aí 4a mais 2b menos c igual a 5. E agora eu observo que a igual a 3 e c igual a 5, isso já havíamos calculado. Então, 2b igual a c menos 4a mais 5, então substituindo c por 5 e o a por 3, temos que b igual a menos 1, e esse era o valor da constante que estava faltando. Então agora eu recupero lá a função racional 2x² mais 3 igual a x vezes x menos 1 ao quadrado, é decomposta por frações parciais daquela maneira lá, a sobre x mais b sobre x menos 1 mais c sobre x menos 1 quadrado. A igual a 3, b igual a menos 1, c igual a 5, eu tenho então no segundo membro 3 sobre x menos 1 sobre x mais 1 mais 5 sobre x menos 1 ao quadrado. Cada uma dessas frações será facilmente integrada. Então agora eu posso integrar a função racional do lado esquerdo, que é o que temos que fazer, é o nosso problema original, né? E do lado direito, devido à decomposição por frações parciais, eu posso usar então a integração termo a termo e integrar então 1 sobre x, 1 sobre x menos 1, 1 sobre x menos 1 ao quadrado e multiplicar pelas constantes ali. Então, fazendo isso, temos 3 logaritmo do módulo de x, menos a integral de 1 sobre x menos 1, que é o logaritmo do módulo de x menos 1, mais 5 vezes a integral de x menos 1 quadrado, né? 1 sobre x menos 1 quadrado é x menos 1 na menos 2, isso então dá x menos 1 na menos 1 sobre menos 1. Posso agregar agora a constante c. Então, reescrevendo essa expressão como usando propriedades dos logaritmos, né? E melhorando ali o aspecto na divisão por menos 1, então reescrevendo essa expressão como o logaritmo do módulo de x ao cubo sobre x menos 1, menos
5 sobre x menos 1 mais a constante de integração c. Exercício 27. Calcule a integral da função racional x² sobre x mais 1 na terceira de x. Note que o grau do numerador é 2 e o grau do denominador é 3. Então eu posso usar decomposição por frações parciais. Mas observe que o denominador já está fatorado, mas tem um fator que é o x menos 1, um fator cúbico. Essa é a fatoração, nada podemos fazer para simplificar o denominador, então temos que propor uma decomposição em frações parciais com o fator cúbico x mais 1. Então seria a sobre x mais 1 mais b sobre x mais 1 ao quadrado mais c sobre x mais 1 ao cubo, onde a, b e c são constantes a serem encontradas. Então, somando as frações, o denominador comum é x mais 1 ao cubo, portanto, o numerador é a vezes x mais 1 quadrado mais b vezes x mais 1 mais c. Note que agora temos duas frações que são iguais e tem também o mesmo denominador, né? Que o denominador é x mais 1 ao cubo. Portanto, os numeradores devem ser iguais. Então, o numerador a x mais 1 ao quadrado mais b x mais 1 mais c deve ser igual ao numerador lá da fração original, que é x². E essa equação deve ser válida para qualquer valor de x. Se tomamos x igual a menos 1, podemos eliminar as constantes a e b e calcular o valor de c, né? Note que ao substituir o x por menos 1, as duas primeiras parcelas se anulam e eu tenho então c igual a 1, o valor de c é obtido. Podemos agora escolher qualquer valor de x, não vamos conseguir eliminar as constantes facilmente. Vou pegar um valor de x bem simples, que me resulte em menos contas para fazer, por exemplo, x igual a 0. Substituo x por 0 na equação, então obtemos essa equação, né? A vezes 0 mais 1 quadrado, mais b vezes 0 mais 1 mais c igual a 0 quadrado, ou seja, a equação a mais b mais c igual a 0. Só que o valor de c é conhecido, então temos que a mais b mais 1 é igual a 0, ou seja, a mais b é igual a 1. Dessa forma, temos uma equação que envolve a e b, que ainda devem ser encontrados. Precisamos de uma outra equação. Para obter essa outra equação, eu vou escolher um outro valor de x. Qualquer valor de x serve, eu vou escolher um valor de x, claro, que não implique em muitas contas para fazer. Então, por exemplo, um número 1. Vou propor x igual a 1, então na equação lá do quadradinho cinza, então substituo x por 1, então fico com a vezes 1 mais 1 quadrado, mais b vezes 1 mais 1 mais c igual a 1 quadrado, ou seja, 4a mais 2b mais c igual a 1. Só que agora eu conheço o valor de c, né? C igual a 1, então 4a mais 2b mais c igual a 1, ou seja, 4a mais 2b igual a 0. E aí eu tenho então duas equações, uma é a mais b igual a menos 1, e a outra é essa outra equação 2a mais b igual a 0, que é equivalente a 4a mais 2b igual a 0. Então eu tenho um sistema de duas equações e duas incógnitas, a mais b igual a menos 1 e 2a mais b igual a 0. Para resolver esse sistema, eu proponho então resolver para b na segunda equação, então escrevendo b igual a menos 2a, então substituindo agora na primeira, que b é menos 2a, substituo na primeira equação, então a menos 2a igual a menos 1, portanto a igual a 1. Agora obtenho o valor de b substituindo a por 1, onde b é menos 2a, então b fica igual a menos 2. Então temos agora os valores de a e b, já tínhamos o valor de c, portanto temos os valores das três constantes que aparecem lá na decomposição por frações parciais com o fator cúbico no denominador. Então a nossa função racional que deve ser integrada, x² mais x mais 1 na terceira, ela pode ser decomposta assim.
1 sobre x mais 1 mais menos 2 sobre x mais 1 quadrado mais 1 sobre x mais 1 ao cubo. Então, a integral de x quadrado sobre x mais 1 ao cubo dx pode ser, então, resolvida assim, integrando termo a termo, cada uma das parcelas, 1 sobre x mais 1, menos integral de 2 vezes 2 sobre x mais 1 ao quadrado, mais a integral de 1 sobre x mais 1 na terceira. Então, a nossa integral aí fica a integral de x mais 1 sobre x mais 1, menos, colocando a constante 2 lá para fora, menos 2 vezes, e 1 sobre x mais 1 quadrado eu escrevo como x mais 1 na menos 2, e aquela outra integral de 1 sobre x mais 1 na terceira eu escrevo como integral de x mais 1 na menos 3. Então, agora sim, posso integrar facilmente cada uma das parcelas, né? Então, na primeira, o logaritmo do módulo de x mais 1, menos 2 vezes a integral da segunda parcela, usando a regra da potência, fica x mais 1 na menos 1 sobre menos 1, e usando a regra da potência mais uma vez, na terceira parcela temos x mais 1 na menos 2 dividido por menos 2, depois agrego a constante de integração c. Então, reescrevendo isso de uma forma mais elegante, né? Então, a nossa resposta aí, logaritmo de módulo de x mais 1, mais 2 vezes 2 sobre x mais 2 vezes 1 sobre x mais 1, ou seja, 2 sobre x mais 1, menos 1 sobre 2 x mais 1 ao quadrado, mais a constante de integração c. Exercício 29. Calcule a integral da função racional 2x² menos 1 dividido por 4x menos 1 vezes x² mais 1. Então, uma função racional cujo numerador tem grau 2 e o denominador tem grau 3. Então, podemos usar a decomposição por frações parciais. Note que o denominador já está fatorado em um produto de fatores irredutíveis. Primeiro temos um fator linear, 4x menos 1, ou seja, obviamente irredutível, e o segundo é um fator quadrático, x² mais 1. Esse é um fator irredutível, já que a equação x² mais 1 igual a zero não possui raízes reais. Então, a decomposição por frações parciais será proposta da seguinte maneira: um fator linear, então, do tipo a sobre 4x menos 1, já que 4x menos 1 é um fator linear, mais bx mais c sobre x2 mais 1, já que x2 mais 1 é um fator quadrático. Então, a expressão bx mais c é a expressão linear mais geral possível no numerador do fator quadrático. A, b e c, então, constantes a serem encontradas. Somamos as frações, denominador comum é o produto 4x menos 1 vezes x2 mais 1, portanto, o numerador é a vezes x2 mais 1 mais bx mais c vezes 4x menos 1. Então, agora temos uma igualdade de duas frações, onde os denominadores são iguais, portanto, os numeradores devem ser iguais. Portanto, para todo x deve valer a igualdade a vezes x2 mais 1 mais bx mais c vezes 4x menos 1 igual a 2x2 menos 1. Vamos propor um valor 4x igual a 1 quarto, porque se eu substituir x por 1 quarto na equação ali do quadradinho cinza, eu consigo eliminar uma das parcelas, aquela parcela que contém os termos b e c, então vou conseguir calcular o valor de a. Então, fazendo isso, né, eu noto ali que aquela parcela ali é zero, né, então zero anula o termo b vezes 1 quarto mais c. Então, eu tenho apenas o termo 17a, fazendo a conta ali, 16 avos mais 1, vezes a é 17a sobre 16, igual a menos 14 sobre 16. Logo, a é menos 14 17 avos, consegui calcular o valor de a.
Agora nós vamos fazer, não vamos conseguir mais eliminar nenhum dos termos, então nós vamos obter um sistema, né? Nós vamos para as equações, para as duas equações, para as duas constantes restantes. Eu vou propor um valor bem simples de x, né, para que resulte em menos contas para fazer, o valor x igual a zero. Então, substituindo x por zero, aí eu tenho a menos c igual a menos 1. Né? Consegui eliminar o b, né, mas ainda fiquei com a e c. Só que agora eu noto que eu tenho o valor de a. A igual a menos 14/17. Então, usando esse valor, né, C é igual a mais 1, então é igual a menos 14/17 mais 1, que dá 3/17. Assim eu consigo o valor de C. Então resta apenas o valor da constante B. Vou usar um valor de x bem simples, um valor x igual a 1, para me resultar numa equação bem simples para lidar. Então, substituindo x por 1, obtemos a equação 2a mais 3b mais 3c igual a 1. Observo que eu tenho tanto os valores de a quanto os valores de c. Então, a é menos 14/17 e c é 3/17. Portanto, 3b é igual a 1 menos 2 vezes menos 14/17, menos 3 vezes 3/17, e isso é igual a 36/17. Portanto, b é igual a 12/17, e assim eu tenho agora os valores das três constantes a, b e c da decomposição por frações parciais. Então, recuperando na nossa função racional, 2x2 menos 1 sobre 4x menos 1 vezes x2 mais 1, ela foi decomposta em frações parciais lá, onde a primeira parcela é a sobre 4x menos 1, então menos 14/17 sobre 4x menos 1. A segunda parcela, bx mais c sobre x2 mais 1, então a 12/17 vezes x mais 3/17 sobre x quadrado mais 1. Então, agora integrando, antes de integrar, então vamos observar então que podemos simplificar um pouquinho, né, a expressão. Então, a nossa função racional 2x2 menos 1 sobre 4x menos 1 vezes x quadrado mais 1 pode ser escrita assim: 1/17 vezes menos 14 sobre 4x menos 1, mais uma parcela com o denominador x2 mais 1 e o numerador 12x mais 3. Então, o que vamos fazer a seguir será usar a integração termo a termo. Vamos integrar cada uma das parcelas, que será relativamente fácil, simples de fazer. Temos aí, então, essa igualdade na função racional que temos que integrar. É uma constante, 1/17 vezes aquela expressão que está ali no parênteses, e ambas as duas nós vamos integrar de forma relativamente simples logo a seguir. Temos, portanto, a igualdade entre a função racional que temos que integrar e aquele membro do lado direito ali, aquela constante 1/17, mais aquela soma aquelas duas frações ali, menos 14 sobre 4x menos 1, mais 12x mais 3 sobre x2 mais 1. Então, integrando termo a termo, temos menos 14/17 vezes a integral de 1 sobre 4x menos 1, mais 1 sobre 17 vezes a integral de 12x mais 3 sobre x2 mais 1. Então, a nossa integral ela vai ficar assim. A primeira parcela eu deixo como está, menos 14 sobre 17 vezes a integral de 1 sobre 4x menos 1.
Agora aquela segunda parcela, eu escrevo assim, o 12, vou quebrar em dois pedaços, né? 12x sobre x2 mais 1, e já colocando 12 lá para fora, então fica 12 sobre 17 vezes a integral de x sobre x2 mais 1, mais 3 sobre 17 vezes a integral, então, de 1 sobre x quadrado mais 1. Então, agora essas três integrais nós vamos fazer separadamente. A primeira, integral de 1 sobre 4x menos 1, eu faço u igual a 4x menos 1, portanto, u igual a 4 vezes dx. Dessa forma, dx é igual a 1 quarto vezes du. Então, na variável u, essa integral fica 1 sobre u vezes 1 quarto du. 1 quarto, a constante, vai lá para fora, multiplica a integral de 1 sobre u, e essa é fácil, então esse é o logaritmo do módulo de u. Então, eu fico com 1 quarto logaritmo do módulo de u mais c. E na variável x, portanto, 1 quarto vezes o logaritmo do módulo de 4x menos 1 mais c. Então, a equação, a integral do quadrado ali verde da primeira parcela foi resolvida. Então, vamos resolver a do quadradinho azul, né, que é a do quadradinho laranja, que essa é mais fácil, né, é do 1 sobre x2 mais 1, essa não há o que resolver, essa é uma equação aí de tabela, integral de 1 sobre x2 mais 1, é o arco tangente de x mais c. Então, resta apenas a segunda parcela, que é a do quadrado azul, integral de x sobre x2 mais 1. Para isso, vamos fazer a mudança de variável, substituição u igual a x2 mais 1, portanto, derivada de u é 2x, portanto, du é 2x dx. Dessa forma, x dx é 1 meio vezes du. Então, na variável u, temos 1 sobre x2 mais 1, fica escrito como 1 sobre u, e x dx é escrito como 1 meio vezes du. Colocando 1 meio lá para fora, constante, multiplicamos pela integral de 1 sobre u du. Essa é fácil, esse é o logaritmo de módulo de u, portanto temos 1 meio vezes o logaritmo do módulo de u mais c. Voltando para a variável x, temos 1 meio do logaritmo do módulo de x2 mais 1 mais a constante de integração c. Note que x2 mais 1 é sempre positivo, então não preciso das barras do valor absoluto. Então, o valor absoluto de x2 mais 1 é simplesmente igual a x2 mais 1, então isso é simplesmente igual a 1 meio, vezes o logaritmo de x quadrado mais 1 mais qualquer constante c. Então, resolvemos as três integrais. Então, podemos voltar lá no nosso problema de integrar a nossa função racional 2x2 menos 1 sobre 4x menos 1 vezes x2 mais 1. Havíamos, então, obtido aquela relação, aquela soma de múltiplos daquelas integrais que acabamos de calcular. Então, menos 14/17 vezes a integral do quadrado verde, então, que é 1 quarto vezes logaritmo de módulo de 4x menos 1, mais 12/17 vezes a integral do quadrado azul, que é 1 meio logaritmo de x2 mais 1, mais a integral do quadrado verde vezes 3/17. Então, vezes o arco tangente de x, e agora podemos agregar a constante de integração c. Então, foram feitas essas substituições, aí podemos escrever, aí, simplificar um pouquinho, escrever de uma forma um pouquinho mais elegante a resposta final do nosso problema. Exercício 31. Calcula a integral de x ao cubo mais 3x2 mais x mais 9 dividido por x2 mais 1 vezes x2 mais 3. Então temos uma fração, uma função racional, onde o grau do numerador é 3 e o grau do denominador é 4. Então podemos usar o método das frações parciais. Note que o denominador já está decomposto num produto de fatores irredutíveis, ambos são fatores quadráticos, x2 mais 1 e x2 mais 3 são fatores irredutíveis, né, e ambos são fatores quadráticos. Então vamos propor uma decomposição em frações parciais do tipo ax mais b sobre x2 mais 1,
primeiro fator quadrático, mais cx mais d, dividido pelo segundo fator quadrático, que é x2 mais 3. A, B, C e D são constantes a serem encontradas. Então vamos agora somar as frações. Denominador comum é o produto x2 mais 1 vezes x2 mais 3. Portanto, o numerador deve ser ax mais b vezes x2 mais 3, mais cx mais d vezes x2 mais 1. Agora, então, temos a igualdade entre duas frações, onde os denominadores são iguais. Portanto, os numeradores devem ser iguais. Então, o numerador da fração do membro da direita, né, ax mais b vezes x2 mais 3 mais cx mais d vezes x2 mais 1 deve ser igual ao numerador da fração original lá, que é x ao cubo mais 3x2 mais x mais 9. E essa igualdade deve ser válida para todo x real. Então, o que eu fiz ali foi apenas fazer os produtos e agrupar. Então, apenas fiz os produtos, né? E agora vou agrupar as potências de x ao cubo, x ao quadrado, colocar em evidência x ao quadrado, x ao cubo, x ao quadrado, x, e deixar os termos constantes ali, que é o 3b mais d. Então, note que do lado esquerdo, então, eu tenho a mais c vezes x ao cubo, mais b mais d vezes x ao quadrado, mais 3a mais c vezes x, mais o termo constante, que não depende de x, 3b mais d. Isso deve ser igual ao polinômio cúbico que aparece do lado direito, que eu escrevi assim para enfatizar os coeficientes, né? Ao invés de escrever x ao cubo mais 3x3, mais 3x2, mais x mais 9, eu enfatizei os coeficientes, né? 1 vezes x ao cubo, mais 3, que é o coeficiente de x ao quadrado, mais 1 vezes o coeficiente de x, mais 9, que é o termo constante. Como essa equação deve ser satisfeita para todo x real, então eu tenho uma igualdade entre dois polinômios iguais para todo x, significa que os seus coeficientes correspondentes devem ser iguais. Então, coeficientes de potências correspondentes devem ser iguais. Na potência 3, os coeficientes ali no lado esquerdo são a mais c e do lado direito 1. Então, temos a mais c igual a 1. Coeficientes de x ao quadrado, do lado esquerdo b mais d, do lado direito 3, portanto b mais d igual a 3. Coeficientes de x, do lado esquerdo 3a mais c, do lado esquerdo 1, portanto 3a mais c igual a 1. E constantes, termos constantes, do lado esquerdo 3b mais d, do lado direito 9, portanto 3b mais d deve ser igual a 9, e assim eu tenho 4 equações, a mais c igual a 1, b mais d igual a 3, 3a mais c igual a 1 e 3b mais d igual a 9, um sistema de 4 equações, 4 incógnitas. Mas o acoplamento dessas 4 equações não é completo, elas estão acopladas apenas 2 a 2. Note que eu tenho a primeira e a terceira equações, né? Eu tenho a mais c igual a 1 e 3a mais c igual a 1. Isso é um sistema 2 por 2 que depende apenas de a e c, então eu posso encontrar os valores de a e c resolvendo esse sistema 2 por 2. Para isso, então, eu posso então somar as duas equações, eu posso igualar os termos da esquerda, já que ambas as equações são igualadas a 1, né? Então a mais c deve ser igual a 3a mais c. Agora, então, posso eliminar c e obter que a igual a 3a. Dessa forma, a deve ser igual a 0, substituindo
na terceira equação, na segunda equação temos ali que C deve ser igual a 1, portanto, A igual a 0 e C igual a 1 já tem os valores de A e C. Note que agora, no sistema original, a segunda e a quarta equações, elas dependem apenas de B e D. Então, eu tenho um sistema de duas equações de duas incógnitas para as variáveis B e D. Vou multiplicar a primeira equação por 3. Então, eu tenho 3b mais 3d igual a 9. A segunda equação deixei como estava, 3b mais d igual a 9. Então, agora eu tenho ambas as equações com o lado direito igual a 9. Eu posso igualar, então, os lados esquerdos. 3b mais 3d deve ser igual a 3b mais d. Cancelando 3b com 3b, então eu tenho 3d igual a d. Portanto, d igual a 0. E assim, substituindo na segunda equação, 3b mais 0 igual a 9, e assim b igual a 3, e assim, desta forma, obtemos os valores de b e d que estavam faltando. Então, temos os valores das constantes a, b, c e d. Esses valores são 0, 3, 1 e 0, respectivamente. Então, vamos recuperar lá a decomposição por frações parciais, a nossa fração, a nossa função racional a ser integrada, ela foi decomposta em frações parciais, ax mais b sobre x2 mais 1, a é igual a 0, b é igual a 3, então fica 0x mais 3 sobre x2 mais 1. A outra parcela, ela cx mais d sobre x2 mais 3. Então, c igual a 1, d igual a 0, tenho 1 vezes x mais 0 sobre x2 mais 3. Então, eu posso reescrever então, a nossa função a ser integrada de uma forma bem mais simples, agora decomposta como 3 sobre x quadrado mais 1 mais x sobre x quadrado mais 3. Então, a próxima etapa é integrar termo a termo. Vamos integrar, então, a primeira parcela, 3 sobre x2 mais 1, e vamos integrar separadamente a segunda parcela e depois somar os resultados, o que vamos fazer logo a seguir. Então, tínhamos obtido a decomposição por frações parciais da função que temos que integrar, que é a função x ao cubo mais 3x2 mais x mais 9 sobre x2 mais 1 vezes x2 mais 3. Decompomos essa função como uma soma, então, de 3 sobre x2 mais 1 mais x sobre x2 mais 3, pelo método das frações parciais. Então, agora integrando termo a termo, temos 3 vezes a integral de x2 mais 1, mais a integral de x2 mais 3. A integral do quadrado laranja, essa é mais fácil, essa é a tabulada, né? A integral de 1 sobre x2 mais 1 é o arco tangente de x mais a constante de integração c. A integral do quadrado azul, ela é fácil de fazer também através de uma mudança de variável, substituição u igual a x2 mais 3. Fazendo u igual a x2 mais 3, du é 2x vezes dx, portanto, x dx é 1 meio vezes du. Então, na variável u, essa integral é 1 sobre u vezes 1 meio du. Colocando 1 meio lá para fora, constante, fica 1 meio vezes a integral de 1 sobre u du. Essa integral de 1 sobre u é logaritmo do módulo de u, então temos 1 meio vezes logaritmo do módulo de u mais a constante c. U é igual a x2 mais 3, então fica 1 meio vezes logaritmo de módulo de x2 mais 3 mais a constante c. Mas x2 mais 3 é sempre positivo, então um módulo não é necessário ali. Então, módulo de x2 mais 3 é igual a x2 mais 3, então eu posso escrever isso simplesmente como 1 meio vezes o logaritmo de x2 mais 3 mais a constante c. Então, substituindo essa expressão lá pela integral do quadrado azul, então podemos escrever então a resposta do nosso problema de integração, que é 3 vezes o arco tangente de x mais 1 meio do logaritmo de x2 mais 3 mais uma constante arbitrária c.
Exercício 43. Encontre o volume do sólido gerado quando a região delimitada pela curva y igual a x² sobre 9 menos x ao quadrado, y igual a 0, x igual a 0 e x igual a 2 gira em torno do eixo x. Vamos observar então que essa função x² sobre 9 menos x2, ela tem derivada usando a regra do quociente, né? 9 menos x2 vezes 2x menos x2 vezes menos 2x sobre 9 menos x ao quadrado. Então isso eu obtive usando a regra do quociente, né? Observando que aquele 2x é a derivada de x ao quadrado e o termo menos 2x é a derivada de 9 menos x ao quadrado. Simplificando ali a expressão da derivada, então temos 18x sobre 9 menos x² ao quadrado. Note que o denominador é sempre positivo, o numerador é 18 vezes x. Só que essa função ela deve ser considerada para x variando entre 0 e 2. No enunciado do problema ali, o x varia entre 0 e 2, né? Então, para x entre 0 e 2, 18x é positivo, então essa função ela é sempre positiva, o que me diz que a derivada é positiva, né? A derivada positiva no intervalo 0, 2 me diz que a função é crescente. Então, para fazer o gráfico, só fazer um esboço, né? Não precisa ser em detalhe, um esboço, mesmo que seja um pouco grosseiro, do gráfico da função. Uma função crescente que começa na origem, já que f de 0 é igual a 0, obviamente, né? A função f de x é x2 sobre 9 menos x2, e ela é crescente no intervalo que vai de 0 até 2. Então, grosseiramente está ali o gráfico da função, entre 0 e 2 está ali a região que deve ser, então, girada em torno do eixo x, que é o eixo de rotação. Vamos considerar uma seção transversal para um x entre 0 e 2, para qualquer valor de x entre 0 e 2. Vamos usar o método do fatiamento, né? A seção transversal será um disco de raio x² sobre 9 menos x2. Então, o raio da seção transversal é x2 sobre 9 menos x2. Portanto, a área é π vezes o raio ao quadrado, ou seja, π vezes x2 sobre 9 menos x2 ao quadrado. Isso, então, dá π vezes x² sobre x² menos 18x2 mais 81. Então, essa é a expressão da área da seção transversal para um valor de x qualquer. Dessa forma, então, o volume é a integral de 0 até 2 da área da seção transversal. Então, temos que integrar a de x, então o volume é π vezes a integral de 0 até 2 da função x² sobre x² menos 18x2 mais 81. Essa é uma função racional que o grau do numerador é igual ao grau do denominador. Então não podemos usar o método das frações parciais aqui ainda. Então vamos fazer a divisão dos polinômios, do polinômio que aparece no numerador, que é x², pelo polinômio do denominador, que é x² menos 18x2 mais 81. Obviamente, x² dividido por x² é 1, então multiplicando 1 por x², e agora subtraindo, eu tenho 18x2 menos 81. Então, o quociente dessa divisão é 1 e o resto é 18x2 menos 81. Portanto, x² é igual a quociente 1 vezes o divisor, x² menos 18 x2 mais 81, mais o resto, que é 18x2 menos 81. Dividindo ambos os lados dessa equação pelo denominador,
do integrando, que é x na quarta menos 18x2 mais 81. Então temos que a fração que temos que integrar, né, que é x na quarta sobre x na quarta menos 18x2 mais 81, ela pode ser, então, escrita assim, como 1 vezes x na quarta menos 18x2 mais 81 dividido por x na quarta menos 18x2 mais 81, e obviamente eu vou poder simplificar aí, né? E o que vai restar é apenas a constante 1, mais aquela outra, a função racional 18x2 menos 81 sobre x na quarta menos 18x2 mais 81. Qual a vantagem dessa decomposição? Conseguimos decompor, então, a função que temos que integrar, né, que está lá no integrando para o cálculo do volume deste sólido, que é uma função racional com denominadores de mesmo grau. Então fizemos a divisão dos polinômios e conseguimos essa decomposição. Conseguimos escrever ela como uma constante 1 mais uma fração racional, e essa é uma fração racional com o numerador com grau 2 e denominador de grau 4. Então o grau do numerador é menor que o grau do denominador, e nessa nós vamos poder usar o método de frações parciais. Então vamos escrever que para todo x temos o volume, né? Vale aquela relação. Então, substituindo a função racional com denominador e numeradores de mesmo grau, né, por essa outra decomposição, que é 1 mais essa outra fração racional, essa função racional, temos que o volume é π vezes a integral da constante 1, de 0 até 2, mais π vezes a integral de 0 até 2 da função racional 18x2 menos 81 sobre x na quarta menos 18x2 mais 81. A primeira integral, obviamente, dá 2π, então o volume ali que nós devemos calcular está expresso assim. 2π, essa primeira integral é facílima, já calculamos, né? 2π mais a constante π vezes essa outra integral, essa integral de 0 até 2, de 18x2 menos 81 sobre x na quarta menos 18x2 mais 81 dx. Essa integral, essa sim nós vamos poder usar o método das frações parciais, porque essa é uma integral de uma função racional cujo numerador tem grau 2 e denominador tem grau 4. Então o grau do numerador menor que o grau do denominador, e aí vamos fazer a seguir a decomposição do integrando em frações parciais. Havíamos obtido a expressão para o cálculo do volume do sólido de revolução através dessa expressão aí. O volume V é igual a 2π mais π vezes a integral de 0 até 2 dessa função racional 18x2 menos 81 sobre x na quarta menos 18x2 mais 81. Essa é uma função racional com numerador de grau 2, denominador de grau 4, então podemos tentar usar o método das frações parciais. Vamos primeiro fatorar o denominador, isso é facilmente feito através da fatoração x² menos 9 ao quadrado, né? Esse era o denominador comum da fração que foi dada no problema original. Então temos 18 sobre x2 mais 81 sobre x2 menos 9 ao quadrado. x2 menos 9 pode ser decomposto em x menos 3 vezes x mais 3, então nosso denominador vai ficar x menos 3 quadrado vezes x mais 3 ao quadrado. O numerador lá é 18x2 mais 81. Então agora nós temos
dois fatores lineares, um é x menos 3, outro é x mais 3, mas ambos são repetidos com multiplicidade 2. Então, a decomposição por frações parciais proposta vai ser desse tipo: a sobre x menos 3 mais b sobre x menos 3 ao quadrado, porque o fator x menos 3 é um fator linear repetido duas vezes, multiplicidade 2, mais c sobre x mais 3 mais d sobre x mais 3 ao quadrado, porque também o fator x mais 3 é um fator linear com multiplicidade 2. A, B e C são constantes a serem encontradas. Então, agora somando as frações, nós obtemos essa igualdade entre frações, né? Os denominadores são iguais, as frações são iguais, então os numeradores também devem ser iguais. Então, essa é a equação básica, a identidade básica entre os numeradores que deve ser satisfeita para todo x. Podemos substituir, por exemplo, x por 3 e obter, assim, eliminar duas parcelas, a parcela que contém o termo em A e contém o termo em... três parcelas, perdão, contém o termo em D e o termo em C, e assim calcular a constante B. Então, fazendo isso, temos a equação 36b igual a 81, logo b igual a 9 quartos. Substituindo x por menos 3, nós vamos conseguir calcular o valor de d, né, eliminando as três primeiras parcelas. Então, obtendo a equação 36d igual a 81 e assim d também igual a 9 quartos. Agora não vamos conseguir eliminar mais nenhuma constante, então vamos escolher algum valor de x simples que resulte em poucas contas. Vamos considerar x igual a zero, substituir na equação e obter essa equação aí, menos 27a mais 9b mais 27c mais 27d igual a menos 81, que então é equivalente, né? Dividindo tudo por 9, a menos 3a mais b mais 3c mais d igual a menos 9. Então eu posso escrever ela assim: menos 3a mais 3c, que são as constantes a e c que eu ainda não consegui calcular, igual a menos 9, menos b, menos d. B e D eu já conheço os valores, então substituindo B e D pelos seus valores, que são 9 quartos, ambos são iguais a 9 quartos, então temos que menos 3A mais 3C deve ser igual a menos 9 quartos, menos 9 quartos, que dá menos 27 meios. Portanto, nós temos que menos A mais C, tudo dividido por 3, né? Menos A mais C deve ser igual a menos 9 meios. E essa é uma equação que envolve A e C, as constantes a serem encontradas. Então, pegando o valor de x igual a zero e substituindo na equação, eu consegui uma equação para as duas constantes a serem encontradas, A e C. Agora eu vou pegar um outro valor, um valor simples, que resulte em poucas contas. Vou pegar o valor x igual a 6, que vai resultar em poucas contas, relativamente poucas contas, né? E obter a segunda equação que envolva A e C. Então, isso é que eu faço, substituo o x por 6 na equação, e a equação que eu obtenho, então, é 3 na quinta vezes A, mais 3 na quarta vezes B, mais 3 na quarta vezes C, mais 3 quadrado D, igual a 3 quadrado vezes 63, que é equivalente, então, dividindo ela por 3 ao quadrado, é 3 na terceira vezes A, mais 3 ao quadrado vezes B, mais 3 ao quadrado C, mais D, igual a 63. De um lado, eu mantenho apenas os termos que contêm A e C, então é 3 na terceira A mais 3 quadrado C, isso eu posso escrever como 27A mais 9C, e do outro lado, então, eu tenho 7 vezes 9 menos 9 vezes 9 quartos, né, menos 9 quartos, que são os valores de A, de B e D, né, que eu já havia calculado. Então, simplificando, temos 3A mais C igual a 9 meios. Então, eu tenho a segunda equação que envolve A
e C. Então agora tenho duas equações que envolvem A e C. Duas equações, duas incógnitas, então tenho um sistema 2 por 2, posso resolvê-lo da seguinte forma. Eu posso então subtrair a primeira equação menos a segunda para eliminar a constante C. Né? Então, primeira equação menos a segunda equação, então 3A menos A dá 4A, C menos C dá 0, 9 meios menos 9 meios dá 9, então 4A igual a 9, logo A igual a 9 quartos. Substituindo na segunda equação, então menos 9 quartos mais C igual a menos 9 meios, portanto C igual a menos 9 quartos. Dessa forma, nós temos os quatro valores das quatro constantes. Né? Fizemos a decomposição por frações parciais e obtivemos então os valores das constantes A igual a 9 quartos, B igual a 9 quartos, C igual a menos 9 quartos e D igual a 9 quartos. A seguir, então, vamos usar a decomposição por frações parciais e integrar termo a termo e obter o valor final, então, da integral indefinida. Então, dando seguimento ao exercício, havíamos obtido que o volume do sólido de revolução pode ser expresso, então, pela fórmula V igual a 2π mais π vezes a integral de 0 até 2 dessa função racional com o numerador 2 e denominador 4. Então, podemos usar o método das frações parciais para fazer a decomposição, então, dessa forma: a sobre x menos 3 mais b sobre x menos 3 ao quadrado mais c sobre x mais 3 mais d sobre x mais 3 ao quadrado. Havíamos obtido também os valores das constantes a, b e c, então a 9 quartos, b 9 quartos, c menos 9 quartos e d igual a 9 quartos. Então agora podemos fazer a integração termo a termo. O volume V, então, é 2π mais π vezes a integral de 0 a 2 da primeira parcela, a sobre x menos 3, mais π vezes a integral de 0 a 2 de b vezes a segunda parcela, que eu já escrevo no formato x menos 3 na menos 2, mais π vezes a integral de 0 até 2 de c sobre x mais 3, mais π vezes a integral de 0 até 2 da função d, constante d, vezes x mais 3 na menos 2. Então eu coloco já nos formatos apropriados para a integração. Eu vou deixar as constantes ali indicado, né? Eu fazer a integração com as constantes a, b, c e d indicadas. Depois, no final, eu substituo os valores das constantes a, b e c pelos valores ali conhecidos. Então, o volume, a primeira integral, né? Eu tenho 2π mais π vezes. A primeira integral é a vezes a constante vezes logaritmo de módulo de x menos 3 de 0 até 2. Depois eu tenho π vezes a constante b, integrando x menos 3 na segunda, da x menos 3 na menos 1, a x menos 3 na menos 2, né, integrando x menos 3 na menos 2, é x menos 3 na menos 1 sobre menos 1, de 0 até 2. Mais π vezes c, logaritmo do módulo de x mais 3 de 0 até 2, e π vezes d, integrando x mais 3 na menos 2, da x mais 3 na menos 1, sobre menos 1, sempre de 0 até 2. Então, fazendo as contas ali, então eu tenho 2π menos π vezes a primeira integral, o logaritmo do módulo de x menos 3 entre 0 e 2 fica simplesmente logaritmo de 3, depois a segunda parcela é 2 terços, a terceira parcela é logaritmo de 5 terços e a última parcela é simplesmente 2 quinzeavos. Então, essa é a expressão do volume, ainda dependendo das constantes A, B, C e D. Então, agora substituindo A por 9 quartos, B por 9 quartos, C por menos 9 quartos e D por 9 quartos, essa é a expressão para o volume aí.
o sólido de revolução, e simplificando, aí, fazendo a conta, temos o volume igual a π vezes 19 quintos menos 9 quartos vezes o logaritmo de 5.